volta para comentar as questões de português. Então, boa noite a todos os candidatos, né, que fizeram essa prova terrível de português, não é? Não podemos dizer assim que a prova estava difícil. Ela era uma prova cansativa, não é? Os textos, obviamente, longos, né? Bem longos. O segundo, especialmente. Textos, como a gente já tinha falado, assim, jornalísticos, não é? Basicamente de caráter informativo, certo? Parecidos com textos jornalísticos. O vocabulário não era difícil, como é de se esperar desse tipo de texto. Textos bem objetivos, certo? O problema, na minha opinião, desta prova foram justamente as questões envolvendo análise sintática, que eram questões muito exaustivas, pediam análise de funções com muitas intercalações, né? E isso pode ter confundido um pouco o pessoal, não é? A questão de número 1, por exemplo, foi uma questão que eu disse para vocês nas aulas que iam cair, né? Que era aquele tipo de questão que combinava o uso do pronome relativo com a regência verbal. Não é? Então, não sei se você se lembra que eu disse que sempre que nós tivermos um pronome relativo e depois um verbo, se esse verbo exigir preposição, essa preposição pula e se combina com o pronome relativo. Então, por exemplo, na questão número 1, é evidente que o gabarito ali seria a letra C. Não é? Na questão de número 2, nós temos a questão de vocabulário. Eu disse para vocês que o movimento dessa prova era sempre assim, não é? Primeira questão de ortografia ou de lacunas para preencher com crase ou outro vocábulo. Depois a gente tem uma questão de vocabulário, depois vem as questões de interpretação e depois as questões de gramática correspondentes a cada texto, certo? Aqui não foi diferente. Todos os textos tiveram esse mesmo movimento, não é? Na terceira questão, nós tivemos, não é, na minha opinião, a terceira questão, vou ainda, não é, dar mais uma consultada. Eu peguei essa prova agora, é a minha primeira impressão, preciso fazer uma análise mais profunda, mas penso que na terceira questão cabe anulação. Certo? Eles pedem, por exemplo, na alternativa 2 ali, não é? Na proposição 2, substituição de não fosse por afora, não é? Certo? Não vejo muito sentido aqui, não é? Eu preciso analisar, repito melhor a questão, porque não vejo, não é assim, uma alternativa ali que contemple, né, o que está certo ali, certo? A questão de número 4, nós temos uma questão de análise sintática, não é? Bem difícil, certo? Com solicitação de localizar sujeito, não é? Objeto direto, objeto indireto, bem aquelas funções sintáticas que nós trabalhamos, certo? Eu daria como gabarito provisório, repito, a letra A nessa questão, certo? Na questão número 5, a gente tem ali, não é? E isso foi recorrente em toda a prova, o conteúdo preferido, não é, por esta banca, que é justamente a questão de nexos. Eu tinha avisado vocês disso em aula, não é? E eu disse, inclusive, não é, que, não é, a gente tem que observar o significado dos nexos dentro do contexto, dos textos em que eles estão inseridos, e não necessariamente ficarmos limitados àquela decoreba de listas de conjunções. Não sei se vocês se lembram que na última aula eu fiz, não é, ainda, uma tabelinha dizendo assim, que 2 pontos poderiam ser substituídos por ponto e vírgula, que poderiam ser substituídos por pontos, não é? Quando esse sinal de pontuação está separando orações inteiras. E eu disse que era muito comum que a gente pudesse substituir 2 pontos por pois, ou vice-versa. Pois foi exatamente isso que caiu na número 5, não é? Como nós não temos um pois ali, a gente tem já que é uma conjunção de mesmo valor, então o gabarito provisório dessa questão seria a letra B, certo? Na linha 6, nós temos aquela questão, né, aquela questão famosa de orações reduzidas, certo? E me parece que, né, que na número 6 o gabarito, não é, mais
que se adapta, se adequa mais ao contexto da prova, seria o letra E. Na número 7, na questão número 7, nós temos bem aquilo que a gente conversava em aula, não é? O outro sentido que podem ter as conjunções. Não sei se vocês lembram que eu dizia para vocês, que eu até coloquei um exemplo assim no quadro, não sei se vocês se lembram disso. É difícil ficar preso nesta sala quando há tantos atrativos lá fora. E eu chamei a atenção de vocês para essa palavrinha quando. Eu disse a vocês que quando, nesse contexto, não está me dando aí uma ideia de tempo, está me dando uma ideia de causa. É difícil ficar preso nesta sala porque há tantos atrativos lá fora. Pois nessa questão de número 7, não é? Caiu justamente o quando, só que aqui com valor condicional, certo? Na número 8, nós temos questões envolvidas que envolvem, não é, o emprego das classes gramaticais, basicamente dos pronomes, certo? Tá? Tínhamos uma questão do objeto direto com indireto, não é? Perguntando ali na segunda assertiva se o era o objeto direto de tal verbo, e aí não sei se vocês se lembram que a gente poderia ter aplicado o truquezinho do Pedro que eu ensinei em aula. Não é? Consideravam o Pedro ou consideravam, certo? E eu daria como gabarito provisório dessa questão, né, a letra C. Bom, nos outros textos aqui, não é? Eu estou pegando a prova nesse momento, fazendo um comentário assim, bem mais detalhado que eu posso, mas peguei a prova há pouco tempo, não é? Eu vou ficar devendo esse gabarito para vocês da questão 9 em diante, que vamos disponibilizar no Facebook, não é? A partir de amanhã de manhã. Amanhã de manhã, não é? Vocês já podem procurar esse gabarito que vai estar disponível lá, porque agora vou me sentar, não é, e ter o trabalho que vocês tiveram hoje à tarde, não é, fazendo essa prova aqui, que, repito, está cansativa, né? Vou precisar de umas boas doses de café aqui, não é, dado a adiantada hora para a gente poder resolver essas questões. Mas lembram daquela questãozinha de crase que eu falei para vocês, que eu ensinei aqueles truquezinhos, o do cachorro e do fuque-fuque, que eram, não é, lacunas para preencher com A com crase e sem crase? Pois isso aí caiu na questão número 10. Na questão número 9 nós temos uma outra de vocabulário, né? A questão número 12 a gente tem uma questão de interpretação, não é? A questão número 15 me chama a atenção, aquela que nós fizemos no quadro. Lembram que eu disse para vocês que era a questão clássica de concordância da FAURGS, que é aquela assim, caso substituíssemos o termo tal pelo termo tal da linha tal, quantas outras palavras sofreriam ajustes, né, de concordância no texto? Pois foi justamente essa questão número 15. Na questão número 16, né, me chama muita atenção que foi aquela coisa que eu chamei a atenção, aquele assunto sobre qual chamei a atenção de vocês na nossa última aula, que era a diferença do que conjunção integrante do que pronome relativo, não é? Então, se vocês tivessem, não é, ali na questão número 16, quem aplicou aquele truquezinho que eu falei assim, que quando eu posso substituir toda oração introduzida por que, ela é uma oração substantiva, e quando eu posso substituir o que por o qual, ele é pronome relativo, quem aplicou aquele truquezinho ali acertou a questão. E, não é, para matar a gente aqui, né, pessoal, o último texto, né, o terceiro e último texto da prova, é o texto mais extenso, certo? Também, não é, na questão número 17 ali, eles pedem uma questão de crase dentro daquilo que nós vimos. Uma coisa que me chama atenção ainda sobre o texto 2, aquele do Luciano Veríssimo, que a temática daquele texto era justamente aquela temática que a gente discutiu em aula quando nós vimos os verbos, lembram? Que falamos para vocês dos significados dos tempos verbais. Então, esse texto contempla justamente essa temática. Questão 21, a gente tem ali também, não é? Questões de nexos de novo, não é? Certo? Aqui na questão de número 20, a gente tem aquelas questões de pronomes que retomam textos anteriormente explicitados. Era uma questão que não apresentava grande dificuldade, certo? E assim, por exemplo, na questão número 24, a gente também tem de novo, não é, esses pronomes que retomam termos anteriormente explicitados, certo?
E, enfim, né, penso que é uma prova que foi feita dentro do programa, uma prova, concordo com vocês, exaustiva, realmente bem cansativa, né, e que eu vou sofrer junto com vocês para resolver, não é, da questão 10 em diante agora, certo? Então eu gostaria de desejar assim para vocês boa sorte, não é? Eu acho que vocês podem ter uma boa expectativa, não é? Por muito que vocês estudaram, né? Pelas anotações que vocês têm no caderno de vocês, muitas coisas, não é? Dessa prova estavam ali, não é? Isso nos deixa bastante tranquilos, não é? E agora é a gente ter, não é? Bastante esperança, né? Porque como dizia o poeta Mário Quintana, não é? Ele dizia justamente o seguinte, não é? Se as coisas são inatingíveis, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não fora a mágica presença das estrelas. E eu espero, não é, que a estrela de vocês tenha brilhado hoje e que brilhe sempre. É isso. E aí, tá preocupado? Ansioso? Faz uma pausa, toma uma aguinha e já já a gente volta com mais comentários.